Next one, please. Hello, good morning. Good morning. Welcome to our company, Lee Abbey London. I'm Anderson Oliveira. How are you doing today? Doing vem do verbo do. Do é fazer. I'm in a job interview. Okay, that's a bit weird. Okay, so let's go. What's your first name, please? First name, nome. My name is Evelyn. Okay. What's your last name, please? Last é o último. A teacher falou último. Mesquita. Okay, great. And how old are you? Old. Idade. I have 35 years old. Okay. Where are you from? From país, nacionalidade, Brasil. Okay. And what do you do? Do, fazer. Secretary. Thank you for coming. See you next time. Bye bye. Hey guys. I am teacher Evelyn Mesquita. I am the teacher Anderson Oliveira. E nós somos da Easy Peasy Languages e estamos aqui com o propósito de que o inglês para você seja fácil, muito fácil, seja easy peasy. No vídeo de hoje você irá aprender 5 jeitos, ou caminhos que você possa se apresentar, tá? Então, 5 ways to introduce yourself. Vamos lá para a primeira. Como que essa cena foi estruturada, tia? Qual foi o primeiro approach aí? Vamos lá? Então vamos lá. A primeira frase que foi perguntada foi assim, ó. How are you doing? Doing vem do verbo do. Do é fazer, mas aí não tinha nada a ver com fazer, tá? Porque se fosse pra ser a resposta que ela deu, tô aqui numa entrevista de emprego, então não poderia ser a pergunta how. Teria que ser a pergunta what. Então, what are you doing? I am talking. Então, o que eu estou fazendo agora? We are talking to you guys. Agora, how are you doing? É uma expressão muito diferente de estar perguntando o que você está fazendo, não é, tio Anderson? How are you doing? É como você está, né? Como vai, né? Como vão as coisas. Essa expressão, essa frase, ela entra dentro de um vocabulário que se chama greeting. Greetings, ele vem do verbo to greet, que seria cumprimentar. Eu começo uma conversa quando, gente? Cumprimentando a pessoa. Esse é o primeiro, né? It's the first approach. E como seria uma das possibilidades de answer, tia, para esse greeting? Poderia ser I'm fine, né? Yes, I'm okay. Perfeito. I'm fine, I'm okay. Por exemplo, no inglês britânico, quem me segue, I'm alright. Eles vão usar assim. E volta pra pessoa, and you, não é? Daí a pessoa vai usar a mesma estrutura básica, tá? I'm fine too, thank you. Ou alright too. Ou I'm doing okay too, tá? Então eu tenho inúmeras possibilidades, até porque a língua, né, gente, muda a todo momento. Então perceba como a pessoa que está falando com você, que estrutura que ela usa, até para te preparar para a resposta, tá bom? Então, o segundo ponto qual foi mesmo? The second one. Era perguntar o nome. What's your name? Aqui não houve muita confusão, né? Não. Aí nós podemos lembrar que existem duas formas, né? Que a gente sempre ensina para o pessoal que está começando, né? A aprender inglês agora. Então, uma delas é responder My name is... E a outra muito natural, né? É dizer I am, igual a gente usou no começo, ou daquela forma, né? Com contraction, a gente pode usar I'm Evelyn. Gente, e nesse contexto de name, não penso que é tão básico assim, tá? Muitas pessoas têm problemas com isso em um outro contexto. Por exemplo, going to the airport. Até porque você pode ouvir o contexto.
first name, né? Lá, por exemplo, no contexto nativo, eles não usam muito a questão do middle name e vai usar a questão do last name ou do surname. Então, para você, uma dica aí. Lembrando que surname, last name é a mesma coisa, tá? Sinônimo, que é o sobrenome. Em alguns contextos ainda, eu já vivenciei isso, o entrevistador pede até para você soletrar. Eu estou lá fazendo um booking para um hotel na Inglaterra, vou passar férias em Londres. Olha, so fancy. Aí, geralmente, o booking, ele vai under your surname, tá? Ele vai geralmente de acordo com o seu sobrenome. Aí eles vão perguntar, Sir, what's your last name, please? My last name is Oliveira. Porque, gente, internacional, né? Vários sobrenomes nesse mundo por aí. Aí eles vão falar, could you spell it, please? Of course. Então, Oliveira. A, B, C, D, E, F, G. Tá? Isso também é super usado no contexto de aeroporto, booking e também pode ocorrer em entrevista de emprego, caso você tenha um sobrenome bem diferente, né? So let's go to the next. A próxima é sobre age. Muitas pessoas confundem ainda, principalmente brasileiros. Por quê? Olha só, quando eu faço a pergunta How old are you? Em português a gente não diz eu tenho 35 anos. Então quando eu penso no tenho, eu penso o verbo ter. Em inglês o verbo ter é to have. Então, I have 35 years old. Isso tá certo, tio Anderson? Não! Aí já é uma coisa cultural, porque em português eu tenho tantos anos, né? Então 20, 30, whatever. Mas em inglês muda a concepção, tá? Aí já entra pra você o pensar em inglês desde um falante inicial. Então, no caso dessa tiazinha aqui, ela está 35 anos velha. Ela envelheceu 35 anos. Essa é a concepção, tá? Porque no inglês, olha que chato, olha aqui, né, que deprê. We are getting older. A gente envelhece todo dia. Por isso que eu falo, the baby is 2 years old. Qual que é a ideia? O bebê já envelheceu 2 anos. Então bora pra outra? Vamos lá. Então a outra é origin. Qual foi a pergunta mesmo? Where are you from? Então, gente, a pergunta mais básica, a mais usada quando eu pergunto de origem, tá? Isso em aeroporto, em entrevista de emprego, where are you from? Então, where, ele remete a um lugar, certo? E from, uma origem, tá? Então, a nossa entrevistada, ela colocou Brasil, quer dizer, foi uma short answer, tá? Muito assim, básica, mas é sempre bom você optar por aquela resposta assim, né? Completinha, bonitinha, tá? Então, where are you from? I'm from Brazil. Então, sempre optem pela full form, um contexto mais formal, tá certo? Agora vamos pro último tópico, que foi? Vamos lá. O último tópico foi profession. A pergunta foi, what do you do? Ela linkou, né? No caso aí, do, fazer. Então deve estar perguntando o que eu faço. Então, tudo bem. E aí, ela usou o I am, que até agora nós temos tratado o I am neste vídeo, né, como verbo estar. Mas vocês se lembram que a gente falou que am vem do verbo to be, que significa estar, mas também significa ser. E ela disse, eu sou uma secretária. I am a secretary. Ok, great. Gente, nesse contexto eu posso perguntar de outras formas, tá? Então a pergunta mais usada foi what do you do? Mas eu posso também encontrar what do you do for a living? Então assim, seria, né, o que você faz da vida? E what's your profession? E também, mais uma, what's your occupation? A resposta de todas seria a mesma coisa, I'm, tá? E só lembra de colocar o artigo aí, tá? A or an, essa é uma dica de gramática. Então, she's a secretary, I'm an English teacher, tá? He's a doctor, ok? She's a nurse, ok? Então, esses foram uns 5 tópicos que estão ligados aí 5 ways to introduce yourself. Então, assim, né? Dicas incríveis e sensacionais. Fica ligadinho aí no nosso Instagram, tem sempre novidade por lá, no nosso Facebook e no nosso YouTube channel, tá? Que também tem muita coisa sensacional. Thank you for watching and have a lovely day. Bye bye. Bye. See you. See you.